Noite. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, em nome de Jesus. Agradeço aos Espíritos que prepararam essa casa, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos em harmonia, buscando entender juntos um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre. A leitura proposta para hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura tem como título O Homem no Mundo. Mas o capítulo 12, na minha opinião, é um dos capítulos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala como nós podemos ser perfeitos. Sede perfeitos é o título do capítulo, né? E nesse capítulo, ele tem vários subtemas, como os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, e ele vai, então, nos mostrar como que nessa encarnação nós podemos ser perfeitos. E hoje, então, o nosso objetivo nós tentaremos entender qual deve ser o comportamento do homem no mundo e como podemos conviver de acordo com a lei da sociedade, buscando sempre a perfeição. Primeiro, nós já sabemos que... Aliás, eu tenho essa pergunta. Vocês sabem qual é o objetivo da nossa encarnação neste mundo? Isso, exatamente. A encarnação, na questão 132 do Livro dos Espíritos, é essa pergunta: qual o objetivo da encarnação? E a resposta é que Deus, ele nos impõe a encarnação com o objetivo de alcançar a perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Como nós temos essa bênção de Deus de encarnar neste mundo, como é que nós podemos aproveitar ao máximo essa oportunidade de Deus, né? É o que nós tentaremos conversar um pouco hoje. A leitura do Evangelho começa com essa frase: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Então, logo no início, ele já vem nos orientando a termos esse sentimento de piedade. Eu investi muito tempo refletindo sobre esse sentimento de piedade. E nós conseguimos entender que esse sentimento, como nós estamos aqui com um objetivo comum, que é estar sob as vistas do Senhor, devemos respeitar as nossas diferenças. Não devemos nos enaltecer diante do nosso próximo. Não importa se você já tem 30 anos de doutrina espírita ou de evangelho, não importa se você, na sua vida, sem ser religiosa, se você, na vida pessoal, você já tem um PhD ou se você é um analfabeto. Aqui, sob as vistas do Senhor, nós somos todos iguais. Se nós enxergarmos essa oportunidade como uma visão de espíritos imortais, nós podemos sinalizar que nós estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. A diferença entre nós é que, nesta encarnação, alguns tiveram um empréstimo maior de coisas materiais. E com esses empréstimos, que nós podemos chamar de bens materiais ou de oportunidades, essas pessoas conseguiram evoluir mais rápido. E qual que é a nossa obrigação como espíritos, filhos de Deus? Não nos envaidecer e dar a mão àqueles que necessitam do nosso apoio, para que possamos chegar aqui e estarmos todos em harmonia, mais próximos do entendimento com o Mestre Jesus, e também para podermos receber a assistência dos bons espíritos. Nós sabemos que a nossa conexão com os espíritos, ela está diretamente relacionada com o nosso pensamento, o nosso sentimento. E qual o nosso objetivo? Nós queremos nos conectar com o espírito mais ou menos sábio, ou nós queremos o melhor possível? Né? Quando você vai no médico, você está com um problema ali de saúde, você quer um médico
mais ou menos, recém-formado, inexperiente, ou você prefere aquele mais graduado, mais bem preparado para te entender? Com os espíritos é a mesma coisa. Quanto melhor você está conectado, mais puro o seu coração, melhor será essa assistência. Por isso, na frase seguinte, o Espírito Protetor que nos passou essa mensagem, ele nos diz: purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando vós as necessárias disposições, possa lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, além de nós nos respeitarmos e termos esse sentimento de piedade para uns para com os outros, devemos purificar os nossos corações. Todo o nosso sentimento de rancor, de ciúme, de inveja, de preconceito, racismo, misoginia, homofobia, todos esses tipos de sentimentos negativos, eles nos afastam dessa conexão com o plano espiritual, com o plano superior. O que devemos fazer, então? Vamos, através da prece, através do silêncio interior, tentar nos conectar com os espíritos, primeiramente limpando os nossos corações, para que esse coração seja um terreno fértil. Como a Cecília leu a leitura inicial falando dos semeadores, esse capítulo 12 ele fala também da parábola dos semeadores. Então, vamos ser um terreno fértil para que os espíritos superiores possam nos utilizar para onde quer que nós passemos, possamos semear os ensinamentos do Cristo, dar um exemplo de caridade, estender a mão àquele amigo, àquele irmão mais necessitado. Dando continuidade à leitura, o Evangelho nos diz: não julgueis, todavia, que exortando-nos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que nos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Muitas vezes, nessa vontade de tentar melhorar-se, tentar evoluir, tentar adquirir mais virtudes e acabar com os vícios, a gente prefere se silenciar, prefere meditar. E eu acredito que vocês aqui conhecem alguém, vamos dizer, fanático por alguma religião. Todas as religiões existem. E o que ele está nos dizendo aqui é que nós não devemos nos colocar sempre em oração, por exemplo, 24 horas por dia, porque nós temos as nossas obrigações diante da sociedade, nossos deveres de casa, nossos deveres de trabalho. Portanto, nós temos as nossas obrigações materiais e também as obrigações espirituais. Como é a melhor maneira para que a gente possa viver em sociedade sem esquecer dessa responsabilidade espiritual? Para que a gente possa viver a vida física, a vida material, de uma forma mais eficiente, nós temos que ter, a gente pode pensar assim, tudo o que for espiritual e definitivo, a gente tem como meta. Tudo que for material e temporário é o meio de chegar até a meta. Vou dizer de novo. Para que possamos viver essa vida material de uma forma equilibrada, tudo que nós temos que é definitivo e espiritual, nós temos que ter como meta. Tudo que for material e temporário é o meio de chegar até a meta. Vamos exemplificar. Uma virtude, como a humildade, por exemplo. Essa é uma virtude que nós teremos como definitivo.
veremos como espíritos imortais, sempre ser humildes. Quais são as ferramentas que nós temos hoje, materiais, para que possamos exercer a humildade? Certo? Acho que dá para entender, né? Então, como eu falei, para que nós não sejamos fanáticos, eu fiquei pensando, né? Como é então, a vida daquelas pessoas que se dedicam exclusivamente à meditação, à oração. Então, eu fui no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais. Essa é uma questão que está relacionada à lei da adoração. É a questão 657, que fala da vida contemplativa. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? O que vocês acham? Aquelas pessoas que elas preferem se isolar dos compromissos familiares, aquele almoço com a sua sogra no domingo, aquele churrasco na casa daquele cunhado maravilhoso, né? Não, eu prefiro ficar em casa, vou ler um livro espírita, vou... O que vocês acham dessa atitude? Ele não está fazendo nenhum mal. Não, não é um mérito não, porque ele está deixando de fazer algum bem. Ótimo. Acho que essa é a resposta, né? Uhum. Os espíritos então respondem. Vou ler a pergunta novamente. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, em vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Os espíritos respondem não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Então, eu gostaria de dar um exemplo pessoal. Diante das oportunidades que eu tive nesse Réveillon, eu achei a melhor delas ficar no meu quarto, né? Então, ali eu fiz as minhas reflexões sobre o ano que estava acabando, refleti sobre o ano que ia começar, fiz minhas orações, mandei mensagem para algumas pessoas, e depois fui para o Instagram. E no Instagram eu fiquei vendo todas as pessoas festejando, e muita bebida, muita bebida. Aí eu fiquei pensando, será que se não tivesse bebida, essas pessoas conseguiriam ter a mesma euforia, a mesma alegria? Fiquei pensando, né? Aí, depois de ler isso aqui, eu cheguei a uma conclusão. Vou falar para vocês daqui a pouco, vai ficar a questão no ar. Ainda falando sobre essa questão de contemplação, eu lembrei de um personagem que a gente estuda muito aqui no centro, que é Paulo de Tarso, né? A gente viu que não é recomendável que a gente fique somente estudando, somente meditando e evitar o contato com o próximo. Porque, afinal, todas as virtudes que a gente procura aqui no centro, que a gente quer aprender através do Evangelho, como que nós podemos saber se a gente é virtuoso ou não? É com contato com o próximo, não é mesmo? É por isso que nós estamos encarnados. Porque nós lembramos lá do nosso lar, lá você conversa com pensamento, você está numa faixa vibratória ali de espíritos que estão iguais ou melhores a você, você não precisa de carona, você pode voltar, é muito fácil. Então por que a gente tem que voltar aqui e reencarnar? Para saber se realmente aquela virtude que nós estamos trabalhando, por exemplo, a paciência, que a gente acha que a gente já tem, aí a gente reencarna aqui neste mundo para saber se realmente a gente já tem aquela paciência ou não. E o egoísmo, que a gente fala que não, eu não sou egoísta, eu sou uma pessoa muito humilde. Será que é mesmo? Vamos encarnar para ver se é, né? Então, é somente no contato com as outras pessoas, nas nossas atividades em sociedade, que a gente pode testar essas virtudes. E, além disso, colocar em prática, que é o objetivo da perfeição, que é a caridade. Então, eu também fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 769, que fala, essa já está na Lei da Sociedade, que fala sobre a vida de insulamento. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também
todos os gostos estão na natureza, por que será condenável a do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, para mim, como eu sei que eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu prefiro me isolar. Eu quero ir para um mosteiro e ali eu vou ficar meditando o tempo todo e vou ficar orando pelo mundo. Quero paz mundial. Como vimos na questão anterior, vocês acham que existe algum mérito nisso? Como vocês acham que Deus vê uma pessoa dessa? Aprova o que você está se propondo a fazer, não é isso? A gente vem aqui para aprender, não é? Exatamente. Então, se você se isola, você não está testando todas as coisas que você se propôs a ter, na minha opinião. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, mesmo que eu queira, já que eu tenho livre-arbítrio, eu quero levar uma vida isolada, uma vida de somente... Eu antes de ler essa questão aqui, eu imaginava que essas pessoas estavam, na minha opinião, fazendo um bem para nós, porque eles se dedicam à oração, estão sempre conectados com Deus e orando por aqueles que não estão tão conectados quanto eles. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que essa é uma escolha egoísta, né? Essa satisfação de se isolar é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Vocês lembram que eu contei para vocês a história do meu Réveillon? Uhum. Existe algum benefício da minha parte? Eu estava fazendo algum bem por estar em casa sozinho? Para você mesmo, talvez, né? Para mim foi, mas para mais, talvez seria melhor se eu procurasse fazer companhia para alguém que estivesse sozinho, né? Então, a minha escolha de ficar sozinho, ela é tão egoísta quanto aquelas pessoas que experimentam satisfação na embriaguez, por exemplo. Eu consegui enxergar que, assim, se eles não... Pode ser que, por estarem se embriagando, não estejam fazendo mal nenhum. Talvez, assim, mal para mais ninguém, só para eles mesmos. Mas a minha escolha de isolar-me e ficar sozinho também não estava fazendo bem nenhum para ninguém. Para mim fez, mas é uma satisfação egoísta, né? E também a gente já deve ter escutado falar daquele voto de silêncio. Algumas religiões... Mas, por exemplo, mas assim, eu acho que também você se isolar totalmente não é uma coisa correta, mas às vezes você também precisa, às vezes você precisa fazer esse tipo de coisa para, entendeu? Para, como é que fala? Recharge, para Renovar as energias. Uhum. Quando a gente estuda aquele tema, o poder da oração, ele fala justamente disso, que nós devemos nos recolher em silêncio. Um silêncio só seu. Às vezes você pode estar dirigindo com o som ligado, mas você está ali conectado direto com o mestre. É um silêncio seu. Inclusive, no próprio, quando você estuda o poder da oração, ele recomenda que se você quer orar e conectar, procure um lugar no seu quarto, um lugar tranquilo, né? Isso é um momento de recarregar as energias, de refletir sobre os seus atos, né? E também de reconectar com os espíritos superiores, com o seu mentor espiritual e com Jesus, é claro. Mas o que ele está dizendo aqui é que você não deve viver isolado, né? Então, esse silêncio é necessário para essa conexão, mas não deve ser a vida inteira, né? Porque o próprio livro dos Espíritos diz que Deus pedirá conta do bem que não houver feito. Então, você não fazer o mal não é o suficiente. Nós temos que fazer o bem. E só voltando ao voto de silêncio, que também está no livro dos Espíritos, é também uma atitude egoísta, porque Deus nos dá essa faculdade de falar.
Então, é como se nós estivéssemos desperdiçando essa faculdade que Deus nos... E também não só o voto de silêncio, o sacrifício em geral. Né? Se você faz alguma penitência, algum sacrifício, talvez seria isso um ato desnecessário ou egoísta, porque o que vale mesmo é o seu sentimento, o que está no seu coração. Diante daquilo que você já tem, as dificuldades que são impostas na sua encarnação são exatamente as necessárias para o seu aprendizado nesta encarnação. Você não tem necessidade de procurar mais dificuldades. Né? Então, esse tipo de sacrifício também é uma escolha egoísta. E só para mais uma questão, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Os espíritos respondem: duplo egoísmo. Então, dando continuidade à leitura do Evangelho, esse espírito protetor nos diz que sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Então, ele está aqui mais uma vez comprovando que nós, mesmo estando nos dedicando à vida espiritual, procurando sempre evoluir as nossas virtudes, diminuir os nossos vícios, é somente com o contato com o próximo que nós seremos capazes de testar isso. E nós não devemos impor aquela nossa filosofia de vida a outras pessoas. Por exemplo, a Adriana veio me perguntar: Bruno, como é que foi seu final de semana? E eu respondo: reencarnação. A Kátia veio me perguntar: Bruno, vamos lá em casa, a gente vai fazer o meu aniversário lá semana que vem. Reencarnação, eu respondo para ela. A Marisa veio me perguntar, eu já falo: reencarnação. Então, é só para dar um exemplo, sim, de que não é porque eu estou na doutrina espírita que eu quero convencer a todos a qualquer momento de que a minha doutrina é a melhor. Se isso aqui está me fazendo bem, é através do meu comportamento diante dessas pessoas é que eu vou ser capaz de provar para eles que está me modificando para melhor. E não viver com essa vontade de transformar outras pessoas a qualquer custo, a qualquer momento. Então, melhor do que impor, é você praticar. E ele está falando aqui: sede joviais, sede felizes, né? Mas sempre com a consciência limpa. Mesmo que você tenha que frequentar alguns ambientes que para você não seja o melhor de todos, mas por uma obrigação social daqueles que estarão presentes, vá. Leve a sua alegria para aquelas pessoas, né? Não devemos evitar, não devemos nos isolar. E um exemplo: vocês conhecem alguém assim que é puro e que frequenta esses lugares? Excelente. Essa é a pergunta. Onde foi que Jesus caminhou? Né? Os publicanos. Jesus andou com os publicanos, com Maria de Madalena, que era uma prostituta, e somente lugares que os religiosos, os fariseus, os senhores da lei condenavam, dizendo que eram criminosos, que eram impuros. E era justamente nesse lugar que Jesus estava. Um exemplo que eu gostei de lembrar também no Brasil é o padre Fábio de Mello. Ele além de padre, ele é um filósofo, uma pessoa super, na minha opinião, super bem instruída, e ele vive esse mundo do business artístico. Ele também tem seus discos e tudo. E eu escutei já algumas entrevistas e sermões dele, ele fala que a pureza está dentro dele. Se alguém ataca ele com alguma injúria, algum pensamento mundano ou qualquer ofensa, ele tem a consciência limpa de que ele está fazendo o que ele pode para levar a palavra de Jesus a todos os lugares. Então,
Se você julga ele, é uma opinião sua. Então, o que vai julgar se ele está fazendo certo ou errado é a consciência dele. Assim é nós também, né? Nós, por onde quer que nós passemos, por que nós vamos ser, então, ali uma pessoa... Vamos observar o exemplo de Jesus e tentar ser uma boa influência nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, ele diz, na mensagem, em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Ele coloca essa passagem para nos lembrar que, onde quer que você vá, qualquer que seja o seu projeto que você esteja em mente, lembre-se primeiramente de Deus. Ore, faça uma prece e tenha fé, e entregue a Deus, para que você possa ser bem-sucedido diante da vontade dele. Eu tive um exemplo de fé muito simples e muito eficaz. Quem pode me dizer aí o que é fé? Uhum. É acreditar naquilo que você não vê, acreditar naquilo que assim, você não tem que estar comprovando para poder saber que existe, que, como por exemplo, não precisa ver Jesus aqui na nossa frente fazendo algo por nós para a gente acreditar que algo está sendo feito. Exatamente, é isso aí. Quando você entra no avião, você conhece o credencial do piloto? Mas você voa assim mesmo. Isso não é um ato de fé? Você está entregando fé do piloto. Você está entregando a sua vida, que é o que você tem de mais valioso, às mãos de alguém que você nem conhece. Não é? E quando você pega um Uber? É a mesma coisa. A mesma coisa. E quando você pega o lift? Mesma coisa. Não é? Vou botar fé Isso nisso. não é um ato de fé, Cecília também. porque você quer chegar no destino e você entrega a sua vida na mão dessas pessoas. E por que você não vai entregar nas mãos de Deus? Qualquer projeto que você tem, qualquer questionamento. Você tem uma cirurgia, você bota a fé no doutor. Exatamente. O doutor dos doutores. É isso que é fé. Então, ele está aqui nos falando. Qualquer que sejam as coisas que você vá fazer, lembre-se de Deus antes de tudo. Também no final. Seja um projeto que deu resultado positivo ou não, remonte a Deus agradecendo pela experiência. E por último ele fala, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Como nós dissemos no início, o nosso objetivo na encarnação é sermos perfeitos. Né? E como que é? O capítulo C de perfeitos, ele começa falando a primeira definição de perfeição absoluta. A perfeição absoluta ela não pode ser alcançada, porque só Deus é perfeitamente, absolutamente perfeito. Nós podemos ter uma perfeição relativa comparado com Deus. Mas Jesus disse isso na época para que as pessoas pudessem entender que só Deus era perfeito. E a perfeição absoluta é aquela de quando nós formos capazes de amar os nossos inimigos. Você consegue amar o seu colega de trabalho e o seu inimigo? Né? Então, uma das diretrizes para que a gente possa caminhar de acordo com essa perfeição, aqui então estão os elementos da verdadeira caridade. Independente da sua posição social, da sua graduação, da sua experiência religiosa, esses elementos de caridade, eles servem para qualquer status ou posição social. A benevolência para com todos. Onde você estiver, tenhamos um sentimento de piedade, como nós dissemos aqui no início. Vamos tratar todos como espíritos em evolução. Tratar todos bem. Indulgência.
é a capacidade de perdoarmos. Olha, estou em cima do tempo, certo? Indulgência é a capacidade que nós precisamos ter de perdoar. Vamos lembrar que todos nós aqui temos um ou outro defeito que a gente não consegue melhorar assim de um dia para o outro. Nosso irmão é a mesma coisa. E também, mais importante, o auto-perdão. Se você cometeu algum erro, tenha consciência daquele erro e continue. Não fique se culpando, se perdoe. A abnegação, que é a negação de si mesmo, pense de uma forma mais altruísta, menos egoísta. E o devotamento, que é a devoção ao próximo e a Deus acima de tudo. Só para finalizar os meus 4 minutos finais, eu achei essa leitura maravilhosa aqui, bom, que eu considero maravilhosa, espero que vocês gostem, que está na Revista Espírita de 1867, e tem o título A Comédia Humana. Vou ler para vocês. A vida do espírito encarnado é como um romance, ou antes, como uma peça de teatro, da qual cada dia se percorre uma folha contendo uma cena. O autor é o homem. Os personagens são as paixões, os vícios, as virtudes, a matéria e a inteligência, disputando posse do herói, que é o espírito. O público é o mundo em geral durante a encarnação e os espíritos na erraticidade. E o censor que examina a peça para julgá-la em última instância e proferir uma censura ou um louvor ao autor é Deus. Fazei de modo que sejais aplaudido o maior número de vezes possível e que só raramente cheguem aos vossos ouvidos o barulho desagradável dos assobios. Só raramente cheguem aos vossos ouvidos o barulho desagradável dos assobios. Que o enredo sempre seja simples e não busqueis interesses senão nas situações naturais que possam servir para triunfar a virtude, desenvolver a inteligência e moralizar o público. Durante a execução da peça, a intriga posta em movimento pela inveja pode tentar criticar as melhores passagens e só incensar as que são medíocres ou más. Fechai os ouvidos a essas adulações e lembrai-vos que a posteridade vos apreciará no vosso justo valor. Deixareis um nome obscuro ou ilustre, manchado de vergonha ou coberto de glórias, segundo o mundo. Mas quando a peça estiver terminada e a cortina caída sobre a última cena, vos puser em presença do regente universal, do diretor infinitamente poderoso do teatro, onde se passa a comédia humana, não haverá nem aduladores, nem cortesãos, nem invejosos, nem ciumentos. Estareis sós com o juiz supremo, imparcial, equitativo e justo. Que a vossa obra seja séria e moralizadora, porque é a única que tem um peso na balança do Todo-Poderoso. É preciso que cada um dê à sociedade pelo menos o que dela recebe. Aquele que, tendo recebido a assistência corporal e espiritual que lhe permite viver, se vai, sem ao menos restituir o que gastou, é um ladrão, porque malbaratou uma parte do capital inteligente e nada produziu. Nem todo mundo pode ser homem de gênio, mas todos podem e devem ser honestos, bons cidadãos, e devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhes emprestou. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil de sua personalidade, uma cena a mais nesse número infinito de cenas úteis que os membros da humanidade deixaram, desde quando a Terra serve de lugar de habitação aos espíritos. Fazei, pois, que leiam com interesse cada página do vosso romance, e que não percorram apenas com o olhar para fechá-lo com tédio, antes de ter lido pela metade. Esses aqui são a bibliografia que nós usamos. Jesus esteja conosco. Muito obrigado.